Na sua perspectiva, qual tem sido, na atualidade, a maior dificuldade das relações íntimas? É comunicação? É na área da sexualidade? É comportamentos imaturos? O que é? Eu acho que eu colocaria comunicação. Comunicação. Porque assim, a comunicação... no topo. Exato. Ela acaba atravessando todas essas outras que você pontuou. Relações sexuais, relacionamento imaturo. Eu acho que a comunicação acaba estando presente em todas elas. Eu acho que ela é transversal aos demais pontos. De fato, eu colocaria como a comunicação. Uhum. A comunicação realmente tem sido o grande ponto, sabe, Paulo? E um outro ponto que eu talvez colocaria também é a responsabilidade. Sim. Responsabilidade é um ponto que a gente, bom, na abordagem que eu trabalho, né, enquanto Gestalt, a gente trabalha muito a perspectiva da responsabilidade. E eu trabalho com adulto, né? Sim. Então, a gente vai trabalhando na ideia de desenvolver a responsabilidade daquele adulto ser responsável pelo processo, né? É por isso que na terapia eu não posso estar ali, não posso pegar para mim, né, as questões dos clientes, a gente vai facilitando para que ele vai fazendo essas escolhas. Mesma coisa na terapia de casal, porque eles são responsáveis. Então, se eu faço a escolha por eles, eu já vou estar tirando essa perspectiva deles exercerem a responsabilidade, né? Sim. Então, por exemplo, uma frase que eu gosto muito assim, ó. Criança não namora. Sim. Criança, eu gosto, né? Dessa Ponto, ideia, não tem defendo. discussão. Criança não namora. Não tem discussão. E a gente vai levar isso para os adultos. Os adultos que estão ali com as suas crianças, né? Exacerbada. Criança namora? Não. Não, vai ser difícil. Vai ser difícil esse relacionamento. A criança, ela não se responsabiliza. E, de fato, uma criança mesmo tem um adulto, né? Tem um cuidador, tem ali por trás para se responsabilizar por elas, né? Sim. Então, muitas vezes, esses adultos, quando estão ali com as suas crianças, né, à frente, se torna um conflito no relacionamento. Fica difícil. Fica difícil. Você trabalha com a Gestalt terapia, o pessoal da terapia dos esquemas também trabalha muito, né? Eu gosto muito dessa abordagem mesmo, de pensar que comportamentos disfuncionais como um todo, uma violência ruim, um comportamento muito defensivo, ou uma falta de responsabilidade afetiva para com o outro, na forma de infidelidade ou de qualquer outra coisa, tem a ver com a presença de uma criança gritando nesse adulto. Sim, porque, veja, a criança, ela tá distante ali, ela não conhece tanto as emoções, por exemplo, né? Sim. Então, cabe, né, no processo educativo, a gente ensinando, inteligência emocional, enfim, identificar. Então, a criança muitas vezes faz birra porque ela não consegue identificar o que tá sentindo, né? Nomear e depois expressar, externalizar o que tá sentindo, né? E aí, muitas vezes vai pra birra, vai ali para o choro. Só que entende-se que, enquanto adulto, a gente tem essa capacidade de reconhecer o que a gente está sentindo, Sim. identificar, nomear e expressar para o outro. Até porque, muitas vezes, esse outro não tem bola de cristal, né? E aí a questão da comunicação. Uma coisa que eu bato muito na tecla também nos processos terapêuticos. O óbvio precisa ser dito. Não tem como. Não tem como. O óbvio precisa ser dito. Porque, às vezes, aquilo que eu acho que tá óbvio para mim... Pro outro. Não tá. Às vezes não é o óbvio para o outro, né? E aí fica os diversos não ditos, né? Não ditos, um silêncio velado nos relacionamentos. Ah, mas eu acho, né? As expectativas, que é uma outra grande questão. As expectativas, processo de espera, eu espero do outro, eu espero do outro. E aí, eu entendendo que eu sou capaz de identificar o que está acontecendo comigo, consigo nomear e externalizar, colocar ali para o meu parceiro ou parceira, facilita esse processo. Sim. Facilita esse processo. Entender? Olha, não tô bem, vamos conversar. Não, tô irritada. Não, tô irritada. Me dê uns minutinhos, depois a gente conversa. Isso é importante do que, por exemplo, eu ir totalmente inflamada para aquele diálogo. E aí, talvez aquele diálogo já não vai ser tão legal. Como se, não, olha, faz o seguinte, eu não tô bem agora. Amanhã a gente conversa. Uhum. É melhor. Percebe? Sim. Então, isso é que eu tô chamando da ideia de responsabilidade. Responsabilidade. Você conseguir ficar atento a você, se perceber e, consequentemente, colocar esses pontos na relação. Luiz, eu tô com uma grande curiosidade aqui. Bora lá. A gente começou falando, relativizando um pouco a ideia de casal, porque a gente entende que as relações íntimas são múltiplas, né? Podem ser trisais, pode ser até mais, né? Sim, Poliamor.
existem as relações homoeróticas, né? Enfim. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Tá? A primeira é a seguinte: nesse contexto de pluralidade das relações íntimas, quais são as relações que mais procuram terapia? Continua sendo as relações heterossexuais? Sim, sim, sim. Infelizmente, sim. Né? Infelizmente, sim. Por que infelizmente sim? Infelizmente, sim. Porque eu acho importante também a terapia, a clínica, alcançar cada vez mais, se aproximando, né? Veja, a nossa população é muito diversa, Sim, né? sim. Então, da gente passar a conseguir ter contato, comunicar com diferentes partes dessa população. Eu acho importante para esse fazer clínico. Mas quem mais procura ainda são casais, digamos, tradicionais. Isso. Agora, um ponto que mudou. Quando eu vou dar palestra, sempre me perguntam assim. Sim. Mas então nos casais héteros é a mulher que procura mais. Claro que eu ia perguntar. A gente tem uma. Veja, mas deixa eu fundamentar minha pergunta aqui. A segunda pergunta era exatamente essa, porque apesar dessa pluralidade, você estudou gênero, acho que é um consenso, assim, que ainda somos uma sociedade fortemente patriarcal. Sim. Né? Fortemente. Estamos longe de superar. E se localizar a gente geograficamente também, né? Nordeste, Alagoas. Sim. Né? E assim. Para as relações íntimas, o patriarcado é uma droga, né? É muito ruim a maneira como, por exemplo, a maioria de nós homens, formados numa masculinidade tradicional, muitas vezes tóxica, isso torna as relações muito ruins. Então, eu ia perguntar, são as mulheres quem mais acessam, procuram, tentam, de um certo modo, resolver os problemas dessa relação íntima? Então, eu tô falando da minha experiência, tá, Paulo? Sim. No início eram as mulheres. Sim. Mas eu vou falar pra você que mais é recente os homens que têm iniciado, feito essa procura. Porque, veja... Por que você acha que isso está acontecendo? Por que você acha? Eu acho que uma responsabilidade dos homens. Eu acho que os homens passaram a investir também. Assim, uma coisa mais tímida, tá, gente? Assim, tá começando. Sim. Tá começando também a querer investir em si, olhar pra si. Essa preocupação melhorar com o casal, a masculinidade. Com a família. Porque eu acho que talvez, não a maioria, mas boa parte dos casais que têm tem filhos, né? Filhas. Sim. Então também essa preocupação com a parentalidade. Então, sim, homens têm procurado, sim. Sim, eu não me surpreendo de todo, não, porque eu tenho tido conhecimento de alguns movimentos interessantes, né? Eu já citei aqui, acho que o pessoal que acompanha o podcast, tem gente que acompanha todos os episódios, vai enjoado, porque eu vou citar de novo, talvez tu conheça, tem um documentário no YouTube chamado O Silêncio dos Homens. Você conhece, né? Que é maravilhoso, é uma coisa fantástica. É um documentário sobre... trabalha a desconstrução da masculinidade tóxica, né? Mas não é uma discussão só teórica. Você deve lembrar que nesse documentário eles mostram a formação de grupos de homens, grupos reflexivos para homens espalhados por todo o Brasil.